Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Tem que estar a postos, né? Eu quero agradecer, né, já a Deus essa oportunidade, ao nosso pastor, e também agradecer ao professor que gentilmente, né, me cedeu antecipadamente os slides para que eu pudesse fazer algumas adaptações. Não que eu não pudesse fazer uns slides, mas, né, de repente, nesse primor que está os slides dele. Sim. O pastor aqui está me lembrando, né, que ele preferiu não vir por questões de suspeita, porque quem está mesmo muito próximo de confirmar é a esposa dele pelos sintomas que ela apresentou, certo? Então, questão de preservar tanto nós aqui quanto a família dele, até o filho dele também já está com a mãe dele. Então, ele preferiu não vir por precaução, certo? É o protocolo, né? Você tem contato com alguém que esteja apresentando os sintomas, é de bom tom e saudável que você se resguarde também e resguarde aqueles que estarão ao seu redor, certo? Abra aí a sua revista na lição 9. Mais uma vez eu quero parabenizar esta classe de excelência, porque eu ainda estou recebendo perguntas sobre a revista. Tem revista? Não são muitas perguntas, mas esse trimestre as revistas foram embora mais rápido que o que nós costumamos esperar. E, para mim, esse é o entendimento desta classe de excelência, de que esta é uma lição diferenciada, uma lição que tem muito a acrescentar às nossas vidas. Diga-se de passagem, nossas revistas têm sido muito bem elaboradas e têm trazido muitos assuntos bem fechadinhos, como eu falei aqui com o Ademar. Lição 9, livro de Provérbios, parte 1, nós estaremos introduzindo, né? Pegando aí o capítulo 1 ou o capítulo 9. O comentarista ele vai falar somente de alguns capítulos, claro, mas esse não deixa de ser um panorama do livro. Vamos fazer aí uma leitura responsiva, aproveitando que você tem a revista. Provérbios, para você que não conseguiu ainda pegar a revista, está em Provérbios, capítulo 1, do 1º ao 6º versículo, e capítulo 2, do 1º ao 7º versículo. Amém? Todos aí apostos. Diz assim o primeiro versículo do capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos. Versículo 1 do capítulo 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Todos nós. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é
para os que caminham na sinceridade. Glória a Deus. Nosso texto áureo está em Provérbios capítulo 4, versículos 5 e 6, que diz assim: adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes da palavra da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. Louvado seja Deus. Então, como falei, nós estamos prefaciando e introduzindo o livro de Provérbios. E aqui nós podemos, vamos dizer assim, subdividir, como está na nossa revista, em 3 partes. A lição 9, que é hoje, falando sobre sabedoria versus insensatez. A lição 10, que é Provérbios de Salomão, uma coleção, uma coletânea. E a lição 11, que vem com palavras dos sábios, alguns provérbios de Salomão, e palavras de alguns sábios também que escreveram e foram adicionados a este livro. Nós sabemos que esses livros eles não foram escritos num único só momento, como é o caso de Salmos. Tem provérbios de várias pessoas também, além de Salomão. Mas, vamos dizer assim, a grande maioria dos provérbios são de Salomão. Bota o primeiro slide, por favor. A nossa palavra introdutória diz, então, que o livro de Provérbios é considerado por muitos um grande manual de sabedoria bíblica. Constitui-se de declarações poéticas, expressivas, incisivas e concisas, que transmitem a máxima, ou seja, axioma, uma sentença moral, e de uma ideia essencial, com vistas a guiar a conduta do povo de Deus. Olha, pode voltar para mim. Provérbios, eu digo que a Bíblia ela é o nosso manual de regra e fé, e Provérbios é um manual de sabedoria bíblica. Ele nos ensina a tomar boas decisões, porque sabedoria não é só você ter um conhecimento. Eu sei digitar, Antigamente tinha até entregando as idades, profissão de digitador, profissão de datilógrafo. Mas se eu não souber fazer bom uso daquela profissão, eu vou ser apenas mais um. Tinha até aquela medida, de caracteres ou letras por minuto. Nossa, quem digitava mais rápido. E isso era questão de produtividade na empresa. A mesma coisa se aplica à sabedoria. Você precisa ter o conhecimento? Sim. Mas saber aplicar esse conhecimento. Sabedoria é isso. E provérbios, vem do latim proverbium, que é pro, antes ou de acordo com, mais verbum, palavra. E no hebraico, ele corresponde a machal, que é semelhante, É antes de uma palavra, você tem aquele momento de pensamento, de ponderar aquela palavra. E aí eu pergunto para você, existem somente provérbios bíblicos? Sim ou não? Mas eu posso meditar em algumas palavras, algumas citações? Claro! E é pecado? Pastor, vou ligar, pastor, fulano está meditando nas palavras aí de... E aí eu hoje, conversando com um dos nossos teólogos de plantão, ontem, me veio essa ideia de trazer realmente, a gente fica só assim, pensando, a gente tem essa tendência, não é que é uma regra, mas é uma tendência a se fechar em um único mundo, o seu próprio mundo, e nada mais é válido neste mundo, quando Paulo, na verdade, ele fala, analisai tudo e retende o que é bom. Então, você pode ler as citações de outros. Nós vemos, por exemplo, o pastor Renan de Melos, ele comenta, ele cita aqui faz várias citações de outros autores, de outros pensadores, e traz a aplicação daquilo que é bom para a nossa vida. E aí eu trouxe 3 provérbios para a gente pensar aí sobre essa questão,
de você meditar e tirar o que é bom de um provérbio. O primeiro aí, por favor. Esse é um provérbio chinês que diz que o passado é história, o futuro é mistério. E hoje é uma dádiva. Por isso é chamado presente. Aí eu pergunto para você: você já agradeceu a Deus pelo presente que você recebeu hoje? Você já glorificou o nome do Senhor? Porque o presente, o momento do agora, ele é uma dádiva de Deus para a sua vida. E amanhã? Amanhã é um mistério. Calma. Receba o presente do hoje. Glória a Deus. Segundo provérbio, pode passar aí para mim. A mulher de César não basta ser honesta, ela deve parecer honesta. Mas isso aí não está errado, não. Aí eu vim dizer para você, Cristo, quando ele veio para nos trazer o reino de Deus, ele ressignificou muita coisa da lei. Porque os targums e outras interpretações que existiam da lei, muitas das vezes eram mal utilizadas pelos fariseus, saduceus, os sábios ditos da época. E aí Cristo ele ressignifica. Nós vemos aí, por exemplo, Mateus capítulo 5, 6, 7, a constituição do reino de Deus. Ele ressignifica a lei. Ele aboliu a lei? Não. Ele ressignifica. E aí nós vemos a Bíblia também ressignificando, ou melhor, trazendo uma nova visão, um novo olhar sobre um ditado que nós já conhecemos. Eu não sei se você conhecia esse ditado, né? Abra aí. 1 Tessalonicenses 5. E veja se não há uma semelhança nesse ditado romano. Olha, é um ditado romano, rapaz. Eu, pelo menos, posso ver aí uma ressignificação. Versículo 22 diz assim: abstende-vos de toda aparência do... Viu? Pegou aí um outro ponto de vista de um mesmo pensamento. Há alguns estudiosos que falam que muito do que se diz no Decálogo, nos 10 Mandamentos, já existia em partes do Código de Hammurabi e de outros sábios da Babilônia, etc. Tá? Então, nós vemos que a Bíblia ela está nos dando o norte para coisas que, de alguma forma, já se falava. Certo? E agora o último ditado é forte. Eu ainda estou hoje sob supervisão. Próximo ditado. Próximo provérbio. É um provérbio árabe. Cadê o Dedé? Não fale se o que for dizer não for mais belo do que o silêncio. Já pensou nisso? Que a gente ouve falar que você não pode falar sobre forte emoção, com raiva, com questões de fome também. Tem certas respostas que você não deve dar em certos momentos, vamos dizer assim, cabais, cruciais da sua vida, no seu viver cotidiano. Aí imagina, você parar para pensar antes daquilo que você vai dizer. Porque, irmãos, calar também é sabedoria. Fazer silêncio e ouvir também é sabedoria. Já aconteceu com você ter ouvido uma pessoa por um longo período, e aí a pessoa vai embora e fala para outra: poxa, se você tiver um problema, fala com fulano é muito sábio. Eu não falei nada. Mas o seu silêncio foi mais belo do que qualquer conselho ou palavra que você teria dito. Tem muitos momentos, por exemplo, voltando aí para a Bíblia, Jó. Qual foi a primeira coisa que Jó recebeu dos seus amigos? Acusação?
conceitos errados da Bíblia que eles tinham, ou da teologia do seu tempo que eles tinham? Não. A primeira coisa que ele recebeu dos seus amigos foi o silêncio. Estava Jó lá e estavam seus amigos lá também, acompanhando a sua dor. Silêncio. Silêncio também é sabedoria. Ah, mas não é fácil, né, irmão? Tem uns aí que são usados que fica difícil, né, irmão? Não é verdade? Ficar calado com uns certos aí é difícil. Que dirá em trânsito, né? Você está no trânsito, aí aquele camarada te dá aquela fechada. Aí você respira. Não, deixa para lá. Não dá uma buzinada, não dá um grito, não diz, seu filisteu, né? Fácil não, fácil não. Silêncio é sabedoria. Louvado seja Deus. Tópico 1 aí. Não, deixa eu falar uma outra coisa aí. Põe aí o próximo slide, né? Porque nós pensamos assim, Provérbios é um ponto também de poesia, né? Você tem poesia no Provérbios. Você tem características poéticas em Provérbios, porque muita gente pensa assim, eu vou soltar palavras de uma qualquer forma e então, né, para mim já está meu provérbio pronto. Não, existem características, por exemplo, rima, que você tem a harmonia de sons, né? O amor para uma flor, certo? Né, minha flor? Ritmo, regularidade do movimento em composição literária, desenvolvida pela recorrência da batida, pausa ou acento. Você tem, no caso de Provérbios, você tem muito essa questão de duas frases. Uma frase sendo corroborando o pensamento da outra, ou uma fazendo uma antítese de cada uma, da outra. Fala-se do rico, e aí fala-se do pobre, fala-se do ímpio e fala do justo. É um ritmo que você tem. E a expressão figurativa é a terceira característica importante da poesia. Por exemplo, tem um provérbio que fala que você não deve olhar para o copo quando de vinho, principalmente quando ele estiver numa certa cor. Ele ali está fazendo alusão a um momento de perigo, certo? Próximo slide. Regras proverbiais. Os provérbios frequentemente são parabólicos, que tem uma ilustração, práticos, tem uma aplicação, transculturais, porque ele foi escrito, muitos deles são escritos, né, pensando na cultura judaica. Mas você consegue aplicar hoje? Consegue. Não consegue? Transcultural. Vai além das barreiras, das fronteiras. E tem diretrizes poéticas que são os elementos poéticos que nós falamos anteriormente. Certo? Vocês estão entendendo até agora? Bem? Então, vamos lá. A autoria, como eu já tinha dito anteriormente, boa parte é atribuído a Salomão, até mesmo por ele ser citado em 3 partes diferentes da obra. O próximo slide. Isso. Ficou um pouquinho pequeno, mas eu vou lendo aqui. As referências, aqui, 3 referências para poder você ilustrar. Provérbios 1:1, Provérbios de Salomão, Provérbios 10:1 e Provérbios 25:1. Pode-se constatar em alguns capítulos que outros autores participaram desta compilação, sobretudo Agur, a quem é atribuída a autoria do capítulo 30, e o rei Lemuel, a quem é atribuída a redação do capítulo 31. Você vê que ele pontuou que, no caso de Lemuel, é atribuído a redação. Por quê? Você tem algumas palavras dele e tem a mãe dele falando, né? Que nós eu creio aqui que muitos lembram da primeira aula, né? O pastor Ricardo ele falou, é uma mulher falando de uma mulher.
É fofoca? Não. Mas uma exposição de uma vida diferenciada. Uma vida que vai além da vida comum que existia naquela época, né? Porque, né, tem gente que te fala, né, que duas mulheres conversando, alguma coisa está sendo confabulada. Não que não exista homem fazendo o mesmo. Alguém já se manifestou, alguém já deu um glória. Ponto 2. Forma e função. Grande parte dos provérbios caracteriza por uma formação de duas linhas, nós falamos aí, né, que compõem uma unidade congruente. A segunda linha, de alguma forma, corresponde à primeira, seja para corroborar, como eu falei, seja para diferenciar. E aí, pode pôr aí o próximo slide. 1, 2, isso. Nós temos discursos educativos, ditados incisivos e apêndices, como é o caso de Agur e Lemuel, certo? Tem aí as referências, se os amados desejar, depois eu disponibilizo o slide, para você acompanhar aí, tomar nota desses versículos. Ponto 3. Sim, desculpe, tem esse ponto aí. Ponto 3.1. Vamos lá. Antes de falar do 3.1, eu quero ressaltar aí, como está aí na revista, a teologia do livro. Né? Porque você pensa assim, são só ditados, mas, como nós sabemos, Provérbios ele fala de realidades ou verdades espirituais também. Ele é aplicável à vida, mas você vê, através da leitura de muitos trechos aqui, que há uma, vamos falar assim, corrija-me aí os teólogos de plantão, uma proto-teologia em um certo momento e uma teologia formada em outros nos textos. Como está marcado aí na sua revista, ele cita 4 pontos em que você pode ver a teologia do livro. Por exemplo, primeiro, a onisciência de Deus, Provérbios 15, 3, 11, 21, versículo 2. A soberania divina, Provérbios 16, 4, 9, 19, 21, 22, 2. Também cito Deus como supremo criador, Provérbios 14, 31, e Deus como governante da ordem moral do universo. Abra aí Provérbios capítulo 12, versículo 2. Vamos ver aí, Deus falando como, através do escritor, que ele tem regência sobre a ordem moral do universo. Através da causa e efeito. Você encontrou aí? Diga amém. Diz assim, o homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de perversas imaginações, ele condenará. Causa e efeito. Ou, você pode citar aí também, como a lei da semeadura. Tá? O homem de bem, ele vai alcançar o favor do Rei dos Reis. Você vive bem com o Senhor, você vive bem com as pessoas, haverá favor para a sua vida. E agora, aquele que tem más imaginações, os seus atos são bons? Sua atitude é boa? Então, como pode ser absolvido alguém com esse tipo de imaginação? Deus, ele rege a ordem moral do universo. Viu? Agora sim, aí esse slide aí, 1:3:1. A sabedoria e o temor do Senhor. Aí eu pergunto para você, existem pessoas que temem a Deus, mas existem pessoas que tremem diante de Deus. Mas temor não é a mesma coisa? Né? Não tem o mesmo conceito? Não aqui. Porque quando eu falo do temor do Senhor,
é o respeito e a devida honra a Deus. Por isso que eu quis fazer essa separação do tremor, porque tem gente que prefere estar num local desse de instrução, um hospital de Deus, por medo da morte, da condenação, do inferno. Mas nós que tememos ao Senhor, nós respeitamos, damos a honra a Deus, nós estamos aqui porque Ele é. Ele é Deus na sua vida. Por isso nós tememos a Deus, não com tremor, mas sim com esperança, confiança de que Ele está do nosso lado, Ele é conosco e nos conduzirá até si, como foi com Enoque. Então, Provérbios, ele tem como sua causa primária o temor do Senhor. Porque você vê bem, Abraão, ele tinha um conhecimento de alguma forma de ligação com Deus, que é a tradução, vamos dizer assim, de religião. Ele não tinha isso. Ninguém chegou lá na porta dele, deu um folheto e falou: agora você tem que servir a Deus. Mas Deus se revelou a Abraão. Assim como Deus se revela através da palavra, através de um louvor, através da natureza diante dos seus olhos. Então, aqui em Provérbios nós temos alguma coisa sendo delineada em questões, vamos colocar aspas aí, de religião, tá? Porque só a religião não salva o homem. Mas um relacionamento íntimo com Deus, sim. Porque religiões nós temos muitas. Tem religiões até que eu nem conheço. Às vezes eu fico surpreso com os tipos de coisas que aparecem por aí. Mas Abraão, através da revelação divina, ele obedece. Então, obedecer ao chamado do Senhor é mais poderoso do que qualquer religião, do que qualquer tentativa de se ligar a Deus. Porque eu costumava combater muitos assim, na escola, né? Quando eu evangelizava, eu combatia muito meus colegas, porque eles pegavam o folheto e falavam assim: não quero saber disso não. Todos os caminhos levam a Deus. Eu falava: que isso? Não, tu está errado, não pode ser assim. Hoje, como o Provérbios traz uma ressignificação de muitas ideias que se difundem, eu compreendo que, para o bem, para o mal, eles estavam certos. Como assim, irmão? Você está condenando eles? Não, eles se autocondenaram, porque quando eles dizem que todos os caminhos levam a Deus, eles estão certos. Porque quando você segue ao Senhor fielmente, os caminhos que você segue, todos eles vão te conduzir a Deus para a salvação. E quando eles seguem seus caminhos desviados de Deus, esses caminhos, todos eles também, poderão conduzir eles a Deus para a condenação eterna. Graças a Deus que alguns deles eu tenho visto já servindo ao Senhor. Glória a Deus por isso. Porque há caminhos que para o homem parece certo, mas o caminho é perda, destruição, corrupção, morte. 2, e aí a gente entra, naquela pergunta: como alcançar sabedoria? Slide 11, por favor. A expressão que o Provérbios nos traz é de algo que já é buscado desde a antiguidade. Como eu falei aqui, existiu Hammurabi. O próximo slide. Existiu Hammurabi, existiu tantos outros sábios, e todos eles estavam procurando fazer o quê? Alcançar uma sabedoria perfeita.
E aí nós vamos para o tópico 2, a busca pela sabedoria. O objetivo de Provérbios é claro, conhecer a sabedoria. A busca dessa virtude é um tema que perpassa todo o livro. Aí no slide, o autor de Provérbios 3, 13 e 18 diz que bem-aventurados são aqueles que encontram a sabedoria e adquirem o conhecimento. O termo hebraico traduzido como bem-aventurado carrega a ideia de felicidade múltipla. Tá? É felicidade plena. Então você que alcança, está sendo alcançada por esta graça, você é bem-aventurado. Você tem todos os motivos para se alegrar. E aí Paulo ainda vira e fala, regozijai-vos no Senhor. Digo outra vez, se alegre no Senhor, porque muitas das vezes você pode estar tendo um dia mal, e aí você fica, naquela coisa, aquela murmuração, mas tem que haver aquele momento em que você olha, pensa e diz, graças a Deus, porque a sua benignidade dura para sempre. Não é agora, não é daqui a pouco, porque já pensou? Imagina se Deus pega e fala, não, hoje eu não vou cuidar mais dos crentes, não vou cuidar da terra, hoje não, hoje eu não estou legal, não vou cuidar de ninguém. Ai de mim, ai de nós. Mas o Senhor, como disse Jesus, Ele tem trabalhado pelos seus e trabalha até agora. Amém? Você pode glorificar o Senhor? Deus tem trabalhado por você. Está trabalhando e continuará trabalhando. Glória a Jesus. A sabedoria, a oferta da sabedoria. Aqui, nesse ponto aí do capítulo 4 até o bloco do capítulo 9, a sabedoria vem trazendo oferta. Você não oferta regularmente? Então, a sabedoria está fazendo a mesma coisa. Aqui nós vemos Deus, através do teu servo, personificando a sabedoria e a sabedoria ofertando conhecimento, ofertando salvação, e dizendo, vem, eu tenho um banquete para você. E aí nós vemos pessoas que olham para a sabedoria, tem acesso à sabedoria e despreza. Mas o importante como disse Paulo em Romanos, capítulo 1, que haverá pessoas que serão consideradas indesculpáveis. Por quê? Porque desprezou. Desprezou a bênção. Bênção é bênção, gente. Não se despreza. Aí alguém vai lembrar aí, daquele ditado que fala assim, cavalo dado não se olha, E agora, ainda mais que a gente está assim de máscara, imagina um cavalo de máscara, Faz a imagem aí. É dado. Não olha. Cuida. Preserva. Porque a sabedoria é caminho para a vida. Está lá, capítulo, como está aí no slide, é o capítulo 4, versículo 13. Ela é o bem mais precioso que nós temos. Não é diamante. Apesar que diamante não é difícil, de você quebrar um diamante, Aliás, diamante é inquebrável, É um conjunto aí de carbono que para quebrar, meu amigo, para lapidar. Já para lapidar é difícil. Para quebrar, rachar no meio, coisa do tipo, é pior ainda. Quebra o chão, mas não quebra, De repente tem um certo fabricante de celular aí que, deve ser de diamante. Quebra o chão, não quebra ele, Então, a sabedoria ela é apresentada como um banquete. É um banquete espiritual, é um banquete prático. Lembre-se, Provérbios, ele está nos trazendo aqui verdades espirituais que podem ser aplicadas agora. Não é verdades espirituais que eu vou aplicar quando eu for fazer aquela prova. Não.
Aquela pessoa que, né, eu já vi muita gente assim, que, não, eu quero um negócio para aqui e agora. Provérbios. Leia Provérbios. Ah, mas eu vou ter que ler. Ué, meu filho, algum trabalho tem que ter, né? Eu vou ter que conhecer, tem que conhecer realmente. A palavra nos fala, foi até um dos textos que nós trabalhamos nesse ano, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer a sabedoria, certo? 3. O caminho da sabedoria para jovens. Aqui está exposto para jovens, né? Porque na nossa divisão aqui da revista é colocado assim: a sabedoria versus a insensatez, né? E aqui na minha epígrafe, né, no meu sumário aqui da revista, ele vem falando que esse bloco é mais conhecido assim como instruções paternais. Então, eu digo para você, capítulo 1 ao capítulo 9, Deus se coloca como um pai e fala assim: senta aqui comigo, vamos conversar sobre a vida, sobre aquelas coisas que você precisa saber antes de tomar decisões, antes de fazer planos, projetar coisas na sua vida. Esse é o enfoque desse bloco. Você está preparando o seu caminho com o Senhor. Com o Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bem? Próximo slide. Oh, Jesus. É interessante observar que o livro de Provérbios, em várias passagens, preocupa-se em alertar quanto à vida sexual dos jovens. Como um pai alertando seu filho sábio, ordena. Na sua revista aí, prudência em relação à mulher estranha. Ah, como assim? Aí você vê aí, em Provérbios 5:3, ele diz assim, ó: a desconhecida cujos lábios destilam favo de mel, cujo paladar é mais macio do que o azeite. Nossa, agora eu entendi tudo. Agora vamos parafrasear isso aí, vamos entender. A mulher estranha é aquela que se veste de qualquer jeito? Não. A mulher estranha é aquela que, por exemplo, ela vai conversar com você e ela começa a dar um tique e começa a piscar, fazer assim. Não. Não. Essa daí ela precisa de um auxílio médico. A mulher estranha que ele fala aqui é semelhante ao ditado que diz que quando a esmola é muita, como é que é? Ah, desconfia, né? Então, está muito oferecido, está muito assim jogado. Não, desconfia. Laço. Exemplo clássico. José. José. Chuta que, chuta que laço. A mulher é estranha. O estranho aí é porque você tem que estranhar certas atitudes. Entendeu? É uma oferta. Sim, 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 sim. É interessante, né, que aqui até tem gente que combate a Bíblia dizendo que a Bíblia é machista. Olha só que interessante, né? Mas também aqui como eu falei, é para jovens e para adultos. Aqui fala de uma mulher, mas você pode aplicar ao homem também. O camarada tá dando muito, né, somebody love, né? Aí você estranha. Você estranha. É questão de vigilância, né? Atenção. Porque, voltando aí para o exemplo de José e passando para a nossa realidade. José, ele sabia que ela era o quê? Mulher casada. Aí, vamos supor, tem um camarada aí falando com você, palavras doces. Aí tu olha para a mão dele, né? Porque a gente, né, a pessoa já mais ligada vai olhar e vai falar assim: dá uma conferida, né?
A mão dele não tem aliança, mas tem a marca. Opa! Olha o laço aí. Corre, foge. Larga a túnica, mas não consuma. Sempre vai existir traços, detalhes e sinais, né, que vão alertar a gente de certas coisas, de certos momentos, certos detalhes que vão nos apontar, olha, é problema, é laço, certo? Muitas das vezes as pessoas, né, e aí remeto ao pastor, ele tem mais propriedade para falar disso, às vezes os atendimentos são por falta de vigilância. Não atentou para detalhes que poderiam ter feito toda a diferença. Não é como, por exemplo, você, até mesmo nesses casos, né, de jovens, que é como aqui a instrução fala de jovens também, né? Eu via muito também, eu vejo muito assim aquela busca pelo o que é de Deus e o que não é de Deus, mas tudo enquadra na mesma coisa que eu falei: detalhes, traços e sinais. Não é só um único ponto. Por exemplo, se me tratar bem é de Deus. Aí não, né? Aí não dá. Se ele fizer isso aqui é de Deus. Se chover é de Deus. Nem tinha olhado a previsão do tempo. Né? E olha que às vezes até faz um sol bem de rachar, né? Deus fala. Tem esse detalhe, ó. Tem que ver se é do jeito que pediu a Deus, o pastor bem pontuou, ou se é do jeito que o diabo gosta. Vamos lá, cautela em relação à prostituta. A meretriz é também uma tipologia para o pecado em relação ao gênero humano. Tem Apocalipse 18, nós temos isso aí exposto. Os versículos finais do capítulo 7 sintetizam a lição que se pretende transmitir. Dê ouvidos à minha voz, afaste-se da imoralidade, pois ela já fez muitas vítimas. Muitas vítimas. É cautela. É como Cristo falou, ser prudente como a serpente, mas simples como a pomba. Certo? Até mesmo porque aí, pelo aspecto de salvação, há salvação para esse tipo de povo. Essas pessoas que vivem em certos meios. Nós vimos Cristo fazendo assim com uma mulher dita adúltera. Há salvação, mas isso não quer dizer que a pessoa tem que flertar com o pecado. Certo? Tópico 3.2. O caminho da prudência na vida conjugal. No livro A Essência do Antigo Testamento, disseram que o cônjuge pode ser a maior vantagem ou a pior desvantagem na vida e na felicidade geral de alguém. Desta forma, acrescenta os editores, o livro de Provérbios apresenta conselhos oportunos em relação ao casamento, a sua responsabilidade moral e as características de um bom parceiro e a qualidade de verdadeiro amor. E aí, não somente nos 9 capítulos aqui, mas em outros capítulos, tipo 18, 12, 14, 19, 21, 27 e 31, né, principalmente, o sábio, como que instruindo a um filho, em outras palavras, diz que a fidelidade é fruto da sabedoria. E dentro de um contexto matrimonial, os benefícios da sexualidade são muitos. Fidelidade, fruto da sabedoria. Fidelidade. Hoje em dia, né, você ouvir sobre isso, aí fora antigamente, né, lá vou eu falando que nem velho, né, certa atitude, certa ação era considerada até crime. Hoje
Ah, é? Tá bom. Adulterou? Ah, não, tá. Ainda até brinca. Ó, chifrudo. Né? Olha ele lá. Ah, antigamente era crime. Né? Então, fidelidade, fruto da sabedoria. Dentro de um contexto matrimonial, não deve haver espaço e nem pensamento, né, aliás, não se deve nem cogitar uma coisa dessa. O próprio José ele vira e fala para a mulher de Potifar: eu vou estar pecando contra o seu, eu vou estar infringindo, né, contra o seu marido e contra Deus, contra Deus, porque o Senhor fala, né, que um se unirá à sua esposa e será duas carnes, uma só carne, uma só. Unicidade. Você, quando se casa, você está representando a unicidade divina. O Pai, o Filho e o Espírito são um. Assim como o marido e a mulher são um nesta terra. Você representa essa unicidade. No segundo ponto aí, a infidelidade apresenta muitas ciladas e tentações que podem destruir os laços afetivos existentes entre um homem e uma mulher. E quando você atenta contra essa unicidade, não tem outro resultado, a não ser destruição, sofrimento, né? Porque você tem lares que tem os filhos e aí você começa uma guerra, né? Porque um quer ter a proeminência em cada um, ou então confabula, ó, você não despreza teu pai, que teu pai não merece, ou tua mãe não merece, tua mãe não vale nada. Destruição é ato e fruto de sabedoria? Sim ou não? Não. Mas a sabedoria está com seu banquete à mesa. Desfrute deste banquete e os frutos vocês verão no futuro. Não, aqui agora e no futuro. Amém? Uhum. Como cristão, ele precisa ser prudente. Benção. No trabalho, eu trabalho em ambulância, né? Mais com mulheres, e às vezes a gente ficava muito não disputando o de carga, esperando paciente para lá e as cargas para lá. E numa outra ambulância, um colega que era pastor, eu vi uma cena e eu repreendi ele. Porque ele não estava sendo sábio. Entendi. Quando eu trabalho com mulheres, eu não tenho, como cristão, eu não tenho hábito de tocar. Você, como homem, está tocando uma mulher. Sim, sim. De tocar que eu falo, o que ele está fazendo. Ele estava massageando a menina no pé ali. Isso, para ele, talvez, estava cometendo muito erro. Mas talvez estava despertando na menina o interesse. Certo? Aí eu falei com ele, aí eu botei um exemplo. Imagina se a sua esposa tivesse dela e dá um camarada massageando ela. Entendi. Aí, com aquele choque. Então, nós somos Exato. Então, a sabedoria no manuseio com os pacientes. Nem tudo é lícito, nem tudo convém. Em seus passos, o que faria Jesus? Né? Então, tópico 3.3, estamos caminhando para o final. Conselhos práticos de sabedoria para o cotidiano. Aqui, novamente, digo, né? Ele fala para jovens, mas é aplicável a todos nós. Ele fala que a juventude costuma ser o momento crucial para determinar o futuro de um indivíduo.
Mas aí eu me apego mais a essa segunda frase aí. As escolhas erradas e a falta de sabedoria têm o poder de destruir toda uma existência. Por isso, nós precisamos pautar as nossas decisões. O comentarista ele traz 3 pontos para nós. Primeiro, os perigos de ser fiador de outrem. Hoje em dia, então, ainda mais no contexto de que arroz está quase R$ 30, a carne já está beirando 50, né? Aí, você fiador de alguém, né? Mas no contexto normal, é uma grande responsabilidade. E aqui é aplicável também a questão dos votos, de uma dívida que você contraia, né? Pode ter o seu benefício, aquele dinheiro que você consegue mais cedo? Pode até ter. Mas tudo deve ter um certo planejamento. No caso aqui, está falando de finanças, né? Você vê, né? Provérbios, ele nos ensina a prosperar também financeiramente. Você tem um controle, né? De como vai ser. Você vai pegar aqui agora e depois você tem que já ter planejado a forma de chegar naquele valor. Não seja fiador de outrem. Ou se for, tenha como arcar. Né? Segundo, e agora pegou, hein? Fuja da preguiça. E ele até dá o exemplo, né, da formiga. Nós temos aí, me remete agora à memória, uma animação, né, que fala da história da cigarra e das formigas, né? Enquanto a cigarra estava lá festejando, fazendo um carnaval, as formigas estavam trabalhando. Chegou o inverno, e aí, né? Aquele que fez festa sofreu. E aqueles que estavam trabalhando, nada aconteceu. Tá tudo certo, tudo bem. São aplicações práticas para nós. Aqui é muito, mas esse aqui é assim, você pensa assim, é um exemplo simples, mas você vai observar exemplos na nossa sociedade que mesmo essa simplicidade aqui não conseguiu instruí-lo. Ele manda o preguiçoso observar a formiga, refletir nos caminhos dela e ser sábio. Capítulo 6, versículos 6 e 7. Você já viu, você já parou, mesmo que como criança, quando morre um inseto enorme perto de um caminho da formiga, vira comida. Mas como? Esse aqui é o interessante. Porque a formiga ela não se alimenta daquela carne na hora. Não é como os predadores que comem ali aquilo ali. Não, ela se alimenta do fungo que vem sobre aquela carne morta. E aí o que ela faz? Ela desmonta aquele inseto inteiro, parte a parte. Vai. Aí tu pensa assim, não, só de ver me deixa cansado. Não, vai desmontar isso tudo. Pensar numa barata é fácil, né? Mas já pensou um gafanhoto, né? Uma coisa maior. Mas eles vão lá e desmonta completamente e leva parte a parte para o formigueiro. E aquela parte vai começando a dar aquele fungo e aí elas se alimentam e alimentam a rainha. Pensa bem. É trabalho, gente. Mas eu falei que Deus, Ele está trabalhando por quem? Deus está trabalhando por quem? Diga aí, eu. Por todos nós. Então, quando a gente olha para a formiga, a gente não está vendo nada mais, nada menos do que a revelação divina do trabalho. É uma revelação. E é um símbolo de previdência e trabalho responsável. Né? Porque quando ela está reunindo aquelas coisas, acabou aquele inseto, ela vai numa fruta, acabou aquela fruta, ela vai em outro, e vai mantendo aquela provisão. Nos ensina que nós também temos que ser previdentes, né?
Eu até fiquei assim, poxa, né, o pastor falou aí do negócio da previdência mais para frente, não sei o quê, mas é uma realidade, a gente tem que estar pensando nisso, pensar nessas coisas, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Lembra do provérbio chinês? O amanhã é um mistério. Você está aqui hoje. Então, previdência, certo? E fuja do homem ou mulher má, né? É a pessoa que tem, né, ele dá alguns descritivos aqui, como homem de Belial, homem vicioso, que anda em perversidade de boca. Isso tudo a gente tem que observar justamente o que eu falei. Sinais, atitudes, posturas. O homem de Belial, a pessoa má, vamos dizer assim, em si, muitas das vezes ela não se apresenta dessa forma para você. Ela é uma pessoa normal, como qualquer outra, te trata bem, mas em pontos cruciais da vida, você vai ver quem ela é. Né? Há um ditado que diz que você quer ver quem é um homem, dê a ele poder. Dê o poder para o camarada. Gente do céu, isso é o que eu mais vejo no meu trabalho. Vira um administrador, de repente a pessoa sobe numa posição. Eu falei, gente, esse é fulano? E aquele fulano que eu conhecia? Ué, trocou de pele? Meu pai! Fuja desses homens. Fuja desse tipo de pessoa. Às vezes você está do lado, convivendo com uma pessoa que ela é uma pessoa agora. De repente ela mudou. Você vê a mudança. Cuidado. Cuidado com essa pessoa. Quando eu trabalhei no mercado, as pessoas, principalmente operador de caixa, não que todos vão fazer isso, não daqui a pouco, né, estamos online, eu vou apanhar ali quando sair, né? Vai chegar um povo com tocha, forcados. Mas eu vi alguns operadores que foram a fiscal, e aí, meu filho, parecia caça às bruxas. Fulano, e essa aqui, essa sobra aqui? Ó, tá faltando aqui, você vai sair do seu bolso. Gente, mas quando eu era operador, falava, poxa, ainda bem que, né, o fiscal fulano, ele, poxa, teve uma falta aqui, mas ele cobriu, isso aqui. Mas quando virou fiscal, meu filho, Deus nos socorra. Né? Homens maus, homens viciosos, aqueles que conduzem a vícios. Né? Muitas vezes era muito comum, né, o ouvido do pastor ficar ardendo, porque o fulano ligava, eu vi fulano com uma garrafa na mão, e a garrafa era laranja. Ah, mas você viu o rótulo? Não. Ô, irmão, como é que eu vou tomar? Não, pastor, você tem que tomar uma atitude. Tem que tomar uma atitude. A garrafa laranja na mão, o que você acha que é, pastor? Você não está vendo, não? Como se estivesse dizendo para Deus, Deus, você não está vendo o que ele está bebendo? O pastor não sabe o que ele está bebendo, só sabe que a garrafa é laranja, não sabe o sabor. Mas Deus, ele sabe até a composição atômica daquilo que o irmão está tomando e está lá olhando assim. É mesmo? Ele estava com uma garrafa laranja, é? Ah, homens viciosos que querem conduzir, ao invés de ser misericordioso, chegar para o irmão e falar assim, irmão, eu te vi assim, 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 você estava tomando um refrigerante? Não, já vai, ó. Alô, pastor? Pastor? Olha, eu tenho aqui uma denúncia anônima para fazer. Eu vi fulano, eu vi sim, vi sim. Fuja do homem mau, assim como nós lemos lá atrás, fujamos da aparência do mal também. Né? Conclusão. Não. Põe para mim aí o slide 16.
É o penúltimo slide. Quero deixar para nós aí, antes de ler a conclusão, essa pérola de Salomão para nós. Capítulo 4, versículo 7. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Com tudo que possuis. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas existem formas de você alcançar a sabedoria, sim. Comece já pela leitura da palavra. Você está, com certeza, com um tesouro na mão e não sabe. Quando você está com todo o seu ser buscando ao Senhor, com certeza, alguém vai chegar para você e vai falar: que Bíblia é essa que tu está lendo, que tem isso? Ué, mas é a mesma. Pode ter umas traduções diferentes, mas a palavra é a mesma. O tesouro está na sua mão. Basta você abrir o baú. Vamos usar assim essa ilustração. O baú está aí na sua mão. Para desfrutar o tesouro, abre ele. Com tudo que você tem. A vida está corrida? Tá. Os tempos são difíceis? São. Tem gente que não quer ouvir? Tem. Mas Deus, Ele é contigo. E Deus tem um tesouro para você. Para que você seja tesouro peculiar dele, particular dele. Você é tesouro particular do Senhor. Conclusão. Aí o último slide. Os provérbios não são simples ditados antigos que tratam de habitantes de terras antigas, mas sim princípios universais que se aplicam a pessoas de todas as épocas. Novo comentário bíblico do Antigo Testamento da Central Gospel. Eu até, no início do trimestre, também recomendei o livro de Percy Ellis, que é Provérbios de Salomão, é o mesmo título também. E tem esse aí para você. Não é só em um livro fechado que você vai encontrar tesouros do livro de Provérbios, sobre o livro de Provérbios, mas também comentários e a própria Bíblia. Seja sábio. Busque ao Senhor. Tema o Senhor. Porque disso tudo, como diz o capítulo 4, versículo 13, depende a sua vida. Ele veio para que tenham vida e vida em Então, encha-se do temor do Senhor. Encha-se da sabedoria. Não despreze esse tesouro que para muitos parece que é coisa escondida. Para alguns é só uma caixinha de promessa que fica aberta e empoeirando. Mas para nós não. É vida, saúde e fé. Deus vos abençoe nesta manhã. E eu agradeço a minha rica oportunidade.